Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Palavras para o Teu Coração. E eu quero dizer para você que é uma honra receber você aqui no meu canal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Desde já eu quero que você deixe o seu like, eu quero que você comente e eu também quero que você compartilhe essa palavra com mais alguém que vai ser ministrada hoje. Amém? Então, para mim é um motivo de honra, de muita alegria estar compartilhando essa palavra de Deus, direto do trono de Deus para o teu coração. Amém? Que Deus abençoe você e bora para mais um vídeo devocional. E a palavra de hoje nós vamos falar sobre José, um homem de Deus, um homem escolhido de Deus, alguém que deu um sonho, deu uma visão e ele simplesmente seguiu em obedecer a Deus do começo ao fim da sua trajetória. O tema da nossa ministração de hoje é perseverando em meio à batalha até o cumprimento do propósito. Amém? Então, bora ler comigo ali o livro de Gênesis, capítulo 37, o versículo 5, que diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. A batalha de José começou quando ele abriu a boca. É isso mesmo. Quando José teve um sonho e ele começou a contar aqui, né, sobre as estrelas. Aqui nós vamos ler aqui o versículo 7 em diante aqui que diz, né? Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o odiavam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram meus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E como isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Quantos de nós já tivemos visões e algo dos céus e nós abrimos a nossa boca e nós acabamos falando, né? Às vezes para alguém, até mesmo para as pessoas que nós mais amamos ou amávamos, né? Talvez você esteja nesse processo aí. E acabou se frustrando porque você acreditou que as pessoas iam apoiar. Iam te erguer, iam dizer vai lá. Mas no fim você foi vendido, foi traído, foi deixado para trás. Porque as pessoas te odiavam ou te odiaram ou vão te odiar, né? Então, José nos dá um exemplo de perseverança no seu propósito. Né? Quando eles estão lá no campo de batalha e o pai, né, de José manda, né, José ir lá ver como é que tá os seus irmãos. E lá vem o sonhador, lá vem aquele que é o mais amado, lá vem. Nós acabamos entrando no modo, como é que eu vou dizer pra você? Nós acabamos entrando no modo decepção, porque nós acreditamos que as pessoas têm que acreditar em nossos sonhos. Mas nós aprendemos com José que o que importa é o que está aqui dentro. Nós aprendemos com José que aquilo que ele viu vai depender muito mais da força de vontade e da obediência que havia dentro de José. Então nós aprendemos isso com ele. Ele ouviu falar dos seus antepassados, ele sabia quem era Deus. E ele sabia que quando Deus dá uma visão, Deus dá um propósito, ele vai se cumprir independente do tempo e da estação. Mas as pessoas não são obrigadas a confiar e acreditar naquilo que Deus ordenou para que eu e você fizéssemos. Amém? Nós vemos que o chamado e o sonho de Deus, nós vamos aprender com José que o chamado e o sonho de Deus, ele é muito mais importante do que as vozes externas.
José, ele recebeu sonhos de Deus que mostravam o seu futuro, onde ele seria colocado em uma posição de liderança e autoridade. Mas esses sonhos geraram inveja e ódio entre os seus irmãos. Assim como José, Deus nos dá sonhos e um propósito. No entanto, nem todos ao nosso redor compreenderão ou aceitarão o chamado de Deus em nossas vidas. Às vezes, a rejeição e os conflitos são o resultado direto de sermos escolhidos por Deus. Sabe, muitas das vezes eu me encontrei e ainda me encontro em algumas situações que há rejeição, as pessoas não aceitam e alguns até mesmo geram conflitos. E se puder, eles vão te difamar. Se puder, eles vão abrir uma cova, vão te vender como escravos. Se eles puderem, eles vão fazer isso. Mas a palavra de Deus, aleluia, ela é a única que vai prevalecer. Amém? Então eu venho como boca de Deus para dizer para você, permaneça firme na visão e no propósito que Deus deu para você. Porque não vai ser uma cova, não vai ser as pessoas te vendendo como escravo, sendo que você é um filho de Deus. Deus, ele é maior e poderoso do que qualquer outro que queira te vender ou te difamar. Amém? Nós vemos ali no versículo, ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso eles odiaram ainda mais. Quanto maior o propósito, maior a pressão. E quanto maior a pressão, maior vai ser o propósito de Deus sendo estabelecido através de Deus sobre a tua vida. Amém? Então nós aprendemos com José o chamado e o sonho de Deus. Nós aprendemos com José também o processo doloroso. Em Gênesis 37, o versículo 18 diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Dentro do nosso projeto, do nosso chamado com Deus, as pessoas vão tramar contra a tua vida. Elas vão difamar você e se elas puderem, elas vão fazer isso. Mas Deus tem um propósito dentro disso. Dentro da venda, dentro do deserto, dentro da cova, Ele tem um propósito. Acredite nisso. Talvez você está imaginando que é o fim, mas Deus está dizendo que é o começo. Se José não tivesse sido vendido como escravo, provavelmente ele não teria chegado a ser governador de todo o Egito. Deus não daria capacidade para ele, para governar e administrar, ser alguém. Antes de governar o Egito, ele precisou aprender a governar a prisão, a cadeia. Ele precisou ser o assistente oficial daquele lugar para poder administrar uma nação inteira. Então não se prenda com o hoje, mas continue firme olhando no propósito, porque Deus já estabeleceu. Falta isso aqui para o governador, o dono, o faraó, né? Te chamar para governar uma nação inteira. Talvez o propósito, a pressão tenha sido tão difícil, mas permaneça firme. Às vezes, o processo de Deus, ele envolve traição, ele envolve rejeição e o que parece ser um retrocesso. Mas Deus usa até mesmo os momentos difíceis para nos preparar para um propósito. Ele tem o tempo. E o tempo que passamos no vale ou no poço nos molda para uma grande obra à frente. Amém? Assim como José foi rejeitado, talvez você possa estar passando por alguma rejeição. Talvez dentro da tua igreja, dentro do teu chamado, dentro da tua casa. Talvez você é um novo convertido. E essa nova conversão tem feito você se afastar. As pessoas se afastaram de você. Acredite. Isso faz parte do processo. José também se sentiu sozinho.
Passou fome, passou necessidade, foi rejeitado. Mas Deus, Ele tem um propósito de governo na vida de José. E Ele também tem na sua, e Ele também tem na minha. Amém? Nós aprendemos com José servir em meio às dificuldades. Vamos ler juntos? Gênesis 39, 1 ao 6. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e tudo sobre o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de Moisés. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aquilo que vier sobre as tuas mãos, faça com amor e temor a Deus, e te será próspero, será abençoado, porque Deus é com você. Amém? Em tempos de transição e dificuldade, nossa fidelidade a Deus e ao nosso chamado não deve mudar. Mesmo quando as situações são contrárias, nosso serviço ao Senhor deve ser constante. Deus abençoa aqueles que são fiéis, mesmo em meio às adversidades. Deus estava com José. Deus prosperou a vida dele. Deus é contigo. Deus abençoa a tua casa. Deus abençoa a sua família. Amém? Às vezes somos injustamente acusados ou enfrentamos perseguições, mas Deus está no controle. Ele pode usar até mesmo as prisões da vida para promover o nosso crescimento e preparação para o próximo nível do nosso chamado. Amém? Glória a Deus. O perdão e o propósito de Deus. Nós não podemos esquecer desse chamado, que é perdoar. Quando José se deparou com a situação de ser o abençoador da sua casa, José não guardou rancor dos seus irmãos. Ele reconheceu que tudo o que fazia acontecido foi parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Eu e você precisamos ser esse canal aonde formos e aonde estivermos. O propósito de Deus é sempre maior do que nós mesmos. Mesmo em meio às dificuldades, devemos manter o coração perdoador e humilde. O que parecia ser um mal para nós, Deus pode transformar um grande bem. Assim como José pôde enfrentar rejeições e injustiças, eu e você precisamos permanecer firmes. Deus usará a minha e a tua vida para salvar e abençoar outras pessoas. Olha o que ele declara para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? A vida de José nos ensina que o propósito de Deus prevalece mesmo em meio à dor e ao sofrimento. As batalhas espirituais que enfrentamos são partes essenciais do projeto e do processo de Deus. São uma preparação. Quando permanecemos fiéis a Deus, Ele transforma até os momentos mais difíceis em bênçãos para nós e para os outros. Se você que está assistindo esse vídeo devocional estiver passando por uma batalha, crise, um momento de cansaço espiritual, saiba, Deus está no controle.
Ele está usando este processo para moldar você, para moldar a tua casa e te preparar para o propósito firme e maior que Ele tem. Confie no processo, mantenha-se fiel e no tempo certo a promoção e o cumprimento da promessa virá em nome de Jesus. Lá no livro de Isaías, o último versículo, para que a gente possa ler. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Que essa ministração, que esse vídeo devocional possa tocar a tua vida, possa transformar a tua vida, possa te fazer voar, possa ser um sobrenatural, um algo dos céus. E que a sua vida, a sua transição seja dentro do processo de Deus. O exemplo de José é um reflexo poderoso da fidelidade de Deus em tempos de batalha. Amém? Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar, Pai, por cada filho teu, por cada filha tua, Senhor, que está assistindo esse vídeo agora. Fortalece nesse tempo de transição. Fortalece, Pai, em cada fase, em cada processo de batalha, Senhor. Que venha ser, Pai, para glorificar o teu nome. Abre a visão. Dá, Senhor Deus, refúgio. Traz, Senhor Deus, mesmo na cova, mesmo na cisterna, mesmo, Senhor Deus, sendo vendido e traído. Pai, que ele não perca a visão do propósito e que ele permaneça firme e fiel, trazendo, Senhor Deus, a existência de tudo aquilo, Senhor, que tu tens. É isso, Pai, que eu te agradeço, eu te louvo e te peço, Senhor, que esse vídeo devocional possa chegar em muitas e muitas vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo devocional, em nome de Jesus.